Irmãos, como viver uma vida cristã num mundo que não é cristão? Essa é a pergunta que a gente está tentando responder através do livro de Daniel. Como você consegue viver uma vida cristã autêntica, íntegra, vivendo num mundo que não é cristão? Como que você consegue crer no Deus da Bíblia e viver num mundo que não crê no Deus da Bíblia? Como é possível fazer isso? Essa é a pergunta que a gente está tentando responder através das histórias de Daniel. Como você consegue fazer isso? Nós já iniciamos isso semana passada, entendendo o contexto de Daniel. Nós vamos continuar dando uma olhada no contexto para que a gente possa entender o que as pessoas que liam esse livro lá em 600 a.C., o que eles entendiam, o que eles sentiam, o que estava acontecendo com as pessoas que liam esse livro. E como que a gente pode aplicar isso hoje para nós, morando aqui no sul de Minas Gerais. Para qualquer um, que vive hoje em qualquer lugar do mundo, como que a pessoa pode aplicar isso da mesma forma que o povo lá de Israel aplicou lendo a história de Daniel. Daniel tinha sido exilado para a Babilônia. Daniel tinha sido mandado para a Babilônia. Só que o que a gente não sabe, ou muitas vezes a gente não sabe antes de pesquisar, é que Israel tinha sido conquistada 2 vezes por Nabucodonosor. A primeira vez que ele conquistou Israel, ele pegou algumas pessoas e levou para a Babilônia. Na segunda vez, ele veio e destruiu realmente Israel. Mas nessa primeira vez que ele foi até Israel e exilou essas pessoas, ele levou lá para a Babilônia quem? Ele não levou todo mundo, ele levou 10.000 pessoas. É bem específico em dizer isso. Ele levou a classe profissional de Israel. Ele levou os líderes militares, os artistas, os artesãos, os educadores, ele levou essas pessoas. Era essas pessoas ali que constituíam realmente a sociedade ali de Israel, ele pegou e levou para a Babilônia. E para que ele levou eles para a Babilônia? Para assimilá-los. Nós comentamos isso na semana passada de maneira bem breve, eu quero aprofundar com vocês para vocês entenderem o que é isso. O que é ser assimilado? O que quer dizer essa palavra? O que é ser assimilado? Quando uma nação vai conquistar outra, quando uma nação está tentando conquistar outra, ela tem várias técnicas que ela pode utilizar. Isso na história do mundo é estudado. Uma das técnicas utilizadas é a técnica da escravidão. Uma nação conquista outra e todo o povo que estava ali é escravizado. Eles se tornam objetos, se tornam meros instrumentos ali na mão das pessoas para servir a eles ali economicamente, para fazer um trabalho braçal, alguma coisa assim. O problema é que a escravidão não é uma forma muito efetiva de você dominar uma cultura, porque ela requer que você fique o tempo todo ali imprimindo violência em cima dela, porque o pessoal começa a se revoltar e não quer ser escravo, então é algo que é difícil, não é a forma mais efetiva de você dominar um povo. Outra coisa que pode ser feita é você expulsar o povo do território. Você vai lá, conquista aquele território e simplesmente expulsa todo mundo daquele lugar e você fica ali dominando aquele local. Os especialistas aí também dizem, os historiadores, que essa não é uma técnica também muito efetiva. Por quê? Quando você expulsa as pessoas de um lugar e aquele lugar é delas, o que elas tendem a fazer? Elas tendem a voltar. E elas voltam bravas, elas voltam bem irritadas. Então, continua tendo conflito, continua tendo muito trabalho para quem dominou. Ele não consegue ficar ali em paz por muito tempo. Ele está sempre tendo que recorrer à violência. Isso requer gastos, requer custos. Não é a forma mais efetiva. A forma mais efetiva de você dominar uma nação, a forma mais efetiva de você controlar um povo que você conquistou, é através da assimilação. O que é isso? É o que o povo da Babilônia, é o que Nabucodonosor estava fazendo com o povo de Israel. Eles pegaram as pessoas e levaram para a Babilônia, para a terra deles, para tratar eles muito bem. Eles ali iam morar junto com o rei, eles iam ser instruídos ali na cultura babilônica, eles iam aprender a língua, eles iam aprender os costumes, eles iam estudar ali por alguns anos para se tornar funcionário público da Babilônia. Vida boa, não é ruim. Aos pouquinhos, a ideia é fazer o quê? A ideia é que ao longo prazo, dessa forma nem um pouco violenta,
as pessoas que foram conquistadas comecem a perder a sua identidade, comecem a esquecer quem eles eram e se tornem babilônios, se tornem pessoas ali da própria terra. É isso que estava acontecendo com Daniel. Daniel estava sendo levado, assim como outros israelitas, para ser assimilado dentro da cultura babilônica. No capítulo 1, que nós lemos juntos, você percebe que esse processo já estava bem avançado. Eles já estavam bem avançados nesse processo de assimilação. Eles já tinham sido treinados por 3 anos, já estavam na onde? Eles já estavam na mesa do rei. Então, além de ter o nome deles trocado, eles ganharam um nome novo, eles já passaram a ter a possibilidade de sentar na mesa do rei, e essa mesa tem muito a nos dizer. Eu quero pensar com vocês hoje sobre a mesa. O título da minha pregação é: quem é você na mesa do rei? Quem é você na mesa do rei? Quando você olha para essa mesa, que Daniel sentou aí com algumas pessoas, a gente consegue enxergar pelo menos 3 tipos ali de cristãos, 3 tipos de crentes. E nós vamos pensar hoje que tipo de crente nós somos na mesa do rei. Nós temos ali aqueles que foram assimilados pela cultura, nós temos aqueles que nem sentaram na mesa, e nós temos Daniel e alguns amigos deles ali. Então vamos lá. Se você ler o texto atentamente, vamos dar uma olhada primeiro nos que foram assimilados. O texto não fala diretamente que essas pessoas foram assimiladas, mas se você ler o texto com atenção, você vai ver que tem alguns versículos em que Daniel pede permissão para o oficial para se abster de alguns alimentos, e ele mais na frente pede para que ele seja comparado com outras pessoas. Então você entende que há pessoas ali na mesa, junto com ele, que não vão fazer a mesma escolha que Daniel fez. E desses 10.000 que vieram de Israel, é muito provável que muitos desses eram israelitas. É muito provável que muitos desses também saíram de Jerusalém e foram exilados ali na Babilônia. Esses que não fizeram essa escolha de Daniel os que já tinham sido completamente assimilados. Mas o que é ser assimilado, então? Como é que você percebe que você foi assimilado? Você foi assimilado por uma cultura quando o cristianismo se torna parte da sua vida. Você deve ter ouvido o que eu falei agora e às vezes você pensou até que eu falei errado. Mas não. Você foi assimilado pela cultura quando o cristianismo se torna parte da sua vida. Essa é a estratégia. A estratégia não é fazer você parar de acreditar em Jesus, parar de crer em Deus completamente. A estratégia é você transformar o cristianismo uma parte da sua vida. O cristianismo, Jesus, a sua fé em Deus, ela não é mais completamente o que você é. Ela não é mais central na sua vida. Ela é periférica. Ela é uma coisa que você adiciona a muitas outras coisas que você é também. Quando você está nesse estado, você foi 100% ou quase 100% assimilado pela cultura. A sua identidade cristã já foi tão diluída, já está tão no conta-gotas, já ali naquele mar de achismos, aquele mar de superstições e frases feitas e frases que você já não é mais algo que você é. O cristianismo é só parte do que você é. Tem um livro muito bom, pessoal, que é um livro que tem um nome estranho, mas é um livro muito bom. Ele chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu acredito que alguns irmãos aqui já ouviram falar, já até leram esse livro. Ele é um livro que até é engraçado de você ler, mas pela forma como ele é escrito. Mas ele é um livro muito bom e que ensina muitas coisas pra gente. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Tem 2 personagens principais nesse livro. O personagem principal, o nome dele é Screwtape. Ele é tipo assim, ele é um demônio sênior. Ele é um CEO já assim lá na empresa dos demônios. E ele tem um sobrinho que está começando a carreira, que é demônio também. Então eles trocam cartas para tipo assim, ele dá alguns conselhos para ele. Como é que ele pode conseguir fazer o quê? A meta do sobrinho dele, para ele ser promovido lá,
ele quer corromper a alma de um homem. Ele está lá atrás desse homem, tentando corromper a alma desse homem, mas está difícil, então ele pede uns conselhos para o tio dele, que já está, né, no alto escalão. E no livro eles vão trocando cartas. E em determinado momento tem um trecho que um dos conselhos que ele dá para o sobrinho dele é esse, eu vou ler para vocês. Ó, a coisa mais sutil e mais fácil para nós fazermos com que esse seu paciente considere a religião como uma parte só da sua vida. Vou ler novamente. A coisa mais sutil e mais fácil para nós é fazer com que o paciente considere a religião como parte da sua vida. Ele pode muito bem pensar que deve manter as coisas na sua devida proporção. Eu tenho que manter as coisas na devida proporção. Eu sou cristão, mas assim, numa devida proporção. As pessoas não são tão difíceis de desviar se a gente consegue convencer elas que a religião é só um setor da vida dela e não a totalidade da vida dela. Então esse é um alerta para nós muito grande. Aqueles que estão lá na mesa do rei, eles já estavam completamente assimilados, mas não porque eles negavam a existência de Deus. Esses que estão assimilados são aqueles que fazem de Deus parte das suas vidas. São aqueles que conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Eles não experimentam realmente a presença de Deus. A gente conhece sobre, você tem informações sobre, mas você não experimenta a Deus verdadeiramente. Há uma grande diferença entre você saber que mel é doce. Você consegue pensar, você consegue imaginar, você fala assim, ó, mel é doce, mas tem uma grande diferença entre você imaginar, ter informações de que mel é doce e você pôr uma colher de mel na sua boca. Não é a mesma coisa. Para muitos cristãos, a solução para isso, para você não ser assimilado, então, a única opção que ele ouve é o quê? Eu tenho que me separar, então. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que ficar longe disso tudo. E essa ideia não surge hoje em dia, apesar dela ser muito pregada hoje em dia. Essa ideia surge lá no contexto de Daniel. Se nós formos até Jeremias 28, nós vamos ver lá que havia um profeta chamado Ananias. Só que esse profeta era um falso profeta. Você começa a ler o capítulo lá de Ananias e você acha que ele é um profeta mesmo. E ele começa a dizer o seguinte para o pessoal que estava indo para a Babilônia, para os exilados. Ele fala assim, ó, vamos orar contra a Babilônia. Vamos orar para que Deus julgue a Babilônia. Vamos orar para que Deus arranque de lá os utensílios que eles roubaram. E daqui 2 anos, inclusive, eu profetizo que esses utensílios que eles roubaram vão estar de volta aqui em Jerusalém. E a gente vai voltar a comandar. O poder vai voltar para nós. Jeremias estava lá, ouviu isso. E de repente ele recebeu uma mensagem de Jesus, de Deus. Não falei nada disso não, viu? Esse cara aí, eu não sei de onde que ele tirou isso aí, mas eu não falei nada disso. Nada disso. Eu não mandei vocês orarem contra a cidade em momento nenhum. Inclusive, se você ler depois o capítulo 28 lá de Jeremias, você vê que foi algo tão sério que esse profeta, esse Ananias, que deu essa profetada, morreu no mesmo ano. Fala que 7 meses depois ele morreu. A profetada dele custou caro, custou com a vida dele. Para acabar qualquer dúvida, Deus mandou uma carta para os exilados. Nós comentamos sobre isso na semana passada. Nessa carta para os exilados, lá em Jeremias 29, no capítulo seguinte, para acabar com essa dúvida, mas como assim? É para orar contra a cidade? Não. Não é isso que é para fazer. Jeremias 29, lá no versículo 4, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, todo mundo que eu mandei para a Babilônia, o que é para vocês fazerem aí? Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da Babilônia, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus não quer que eles se separem da Babilônia. Deus não quer que você não sente na mesa do rei. Deus quer que você sente. Daniel estava na mesa, mas muitos ali, como Ananias, não queriam sentar na mesa e achavam que essa era a solução. A solução não é você não estar num mundo que não é cristão. Nós somos chamados para quê? O que nós estamos tentando resolver? Como viver uma vida cristã num mundo que não é cristão?
A ideia é você ser chamado para nadar contra a maré. A ideia não é você ficar sentado na praia, olhando para o mar. Você tem que se molhar, entrar na água, mas nadar contra a maré. Nós somos chamados para sentar na mesa do rei, mas não para viver como aqueles que são babilônicos, mas não para viver como aqueles que já foram assimilados. Aí a pergunta que surge é o quê? Como que eu faço isso? Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo ter essa força de caráter que nem Daniel, ter essa fé que Daniel teve? Como? Muitos comentaristas, quando você lê esse texto, esse é um pequeno desvio aqui à direita que a gente vai fazer para depois já voltar para a estrada, mas muitos comentaristas, quando você lê esse texto, eles atribuem esse caráter e essa fé de Daniel à infância dele. Daniel não é assim 100% junto ao pessoal que estuda, tal, a idade de Daniel. Mas é muito claro que Daniel, nessa época aqui, ele tinha assim, entre 15 e 18 anos. Não é mais que isso. Daniel era um jovem. Ele era muito jovem. Mas Daniel cresceu lá em Jerusalém, lá em Israel, ele cresceu sob a tutela de um outro rei. Ele não cresceu sob a tutela do rei que foi conquistado no versículo 1, que nós lemos no início. O rei que ele cresceu se chamava Josias. E quando você lê lá em 2 Reis os relatos, Josias era um ótimo rei. Josias foi um rei muito bom. É uma história muito legal, está lá em 2 Reis. Josias foi um rei que ele reformou o templo, ele recuperou a lei, ele chamou o povo ao arrependimento, ele fez várias reformas, ele trouxe a palavra de Deus de volta para o centro da vida ali de Israel, ele tirou vários sacerdotes que eram iníquos, ele restaurou a celebração da Páscoa. Daniel cresceu nesse contexto como um cara muito bom, um rei muito bom. Daniel era da nobreza, Daniel era um nobre. Ele provavelmente cresceu lá na casa do rei Josias. Então essa determinação de Daniel e dos amigos dele é fruto de uma influência muito grande desse rei. Um comentarista que chama David Helm, ele fala assim, criar filhos para Deus, preste atenção nisso, criar filhos para Deus é uma das tarefas mais importantes a se realizar na terra. E todos os cristãos, sejam ou não pais, estão envolvidos nessa tarefa, porque somos todos partes da família da igreja. É isso que precisamos ensinar aos nossos filhos, e é claro que nós mesmos precisamos viver assim como Daniel, com fé, com força de caráter. A nossa palavra pode até convencer, às vezes, as nossas crianças, mas como que diz aquele ditado? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A parte mais importante, pessoal, do domingo de manhã, apesar de estarmos todos juntos aqui, como acabamos de ler aqui, temos todos nós responsabilidades pelas crianças, é muito importante isso, que todos, você pai ou não, tem responsabilidade sobre elas se nós formos igreja. Mas a parte mais importante de um domingo de manhã é o caminho que você faz de casa para a igreja. O que as crianças veem acontecer dentro do carro, ou quando você está se preparando para ir para a igreja, é o que mais vai marcar ela, mais do que o que acontece aqui na igreja. Tirando esse desvio que a gente fez rapidamente para esse comentário sobre essa importância da infância, que foi muito importante para Daniel, vamos tentar contextualizar um pouco mais para nós a situação de Daniel. Vamos pegar um exemplo prático e pensar o seguinte, vamos pensar numa pessoa que é um ator, certo? Ele é um ator e ele é cristão. Ator de teatro, cinema, certo? Quais papéis que esse ator pode pegar para fazer e quais papéis que ele não pode pegar para fazer? Os princípios de fé dele vão influenciar nos papéis que ele faz? Veja bem, se esse ator está começando a carreira dele e ele nunca se pergunta isso, ele nunca se pergunta assim, até que ponto a minha fé, até que ponto a ressurreição de Jesus, até que ponto o evangelho influencia na minha atuação aí como ator. Se ele nunca se questionar isso, ele já foi assimilado. Ele já compartimentalizou, percebe? A profissão dele é uma coisa, a fé dele é outra coisa. Não influencia em absolutamente nada os papéis que ele escolhe para ser ator. Não tem influência nenhuma. Ele nem pensa nisso. Nem pensa nisso. A profissão dele é outra coisa. Por outro lado,
Se ele ficar buscando regras extremamente claras o tempo todo, ele quer achar um livro na Bíblia que se chama Atuação Cristã. E lá ele vai saber tudo que ele pode e que ele não pode fazer. Se ele está muito preocupado só com regras, se ele está desesperado porque não existe um manual específico, ele está tentando se separar. Ele está tentando fazer de um jeito em que ele não é igual a ninguém e é completamente fora do mundo. Ele não quer sentar na mesa do rei. Não existe manual para professor de inglês, para empresário, para médico, não existe manual para a profissão. Não existe. A gente tem o quê? Algumas diretrizes específicas. Os 10 mandamentos. Não minta, seja generoso com o seu dinheiro. São coisas gerais, não são coisas específicas. Ele não vai dizer para você se é para você aceitar um papel ou não em determinado filme. A questão é a seguinte, então, se você nunca se pergunta, se você nunca reflete sobre como a sua fé vai afetar essas suas escolhas, você já foi assimilado. Mas por outro lado, você exige regras específicas o tempo todo, você se desespera porque não tem essas regras, o que está faltando para você é um trabalho de pensar. Você tem que pensar um pouco, você tem que refletir um pouco, você tem que pensar. Você não pode fugir desse trabalho de pensar. Você tem que ser como Daniel. Você tem que ousar ser como Daniel, que não fez uma escolha fácil. Ele teve que refletir muito ali, com certeza. Ele meditou muito para tomar essa decisão. Nós temos que ousar ser como Daniel. Quando a gente faz uma leitura superficial aí do texto de Daniel, a gente pode concluir que Daniel estava se encaixando talvez nesse segundo cenário. Daniel estava buscando ali só obedecer algumas regras. Se você ler lá os versículos novamente, você vai ver que Daniel, ele já tinha um conhecimento muito grande lá das coisas babilônicas. Ele tinha esse conhecimento, ele não fugiu do conhecimento. Ele não fez como alguns que não queriam nem ir lá para a Babilônia. Ele sentou lá, ele estudou a língua deles, ele aprendeu a cultura deles. Daniel era meio que um mago. Isso é uma coisa até meio chocante de a gente ouvir. Ele aprendeu os encantamentos babilônicos, ele aprendeu. Por quê? Ele estava lá já sentando na mesa do rei. A narrativa mostra que Daniel rejeitou o segundo nome que foi dado a ele. Daniel rejeitou o nome que foi dado a ele lá? Não. Ele não rejeitou. Daniel manteve os 2 nomes que ele tinha. Esse é o segredo de você viver uma vida cristã num mundo não cristão. Você tem que ser bicultural espiritualmente. Você tem que manter os seus 2 nomes. Se você tentar fazer qualquer outra coisa além disso, ou você está se assimilando, aceitando só um nome, ou você está se separando, aceitando só o outro nome. Você tem que ter os 2 nomes. E para entender, para a gente conseguir responder essa pergunta, que é a mais importante, que é como você consegue ser como Daniel, como você consegue agir como Daniel, nós temos que olhar para a principal atitude de Daniel no texto. Qual foi a principal atitude de Daniel no texto? Ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Gente, não tem dúvida que esse texto, claro, ele trata sobre santidade, certo? Ele fala sobre santidade. Mas não é só uma santidade cerimonial. Não é só uma santidade lá que ele estava preocupado com o que estava escrito em Levíticos lá. Não é isso. É muito mais do que isso. A atitude de Daniel, essa palavra é tão importante que eu vou esperar esse caminhão passar, para você se concentrar em mim. Está concentrado? Presta atenção no que eu vou falar agora. A atitude de Daniel em decidir não comer esses alimentos tem tudo a ver com santidade, mas não é uma santidade legalista. Não é uma santidade que só quer se separar. A santidade de Daniel tem a ver com relacionamento. Tem a ver com relacionamento com Deus. Isso é o que a maioria, é o que todos os comentaristas do texto, quando você vai estudar sobre o texto, é o que eles falam. A atitude de Daniel era num sentido, não do que era a comida, mas de quem era a comida. Era da onde a comida estava vindo, a fonte ali. Compartilhar uma refeição com alguém significa estar em comunhão com essa pessoa. A determinação e a resistência de Daniel e dos seus amigos ali, eles se originaram de um compromisso íntimo de não se deixarem atrair pela comunhão com um rei pagão.
Quando eles se privaram de comer essa comida, eles estavam tentando fortalecer o relacionamento deles com Deus. Eles entenderam que aceitar esse alimento era uma linha que eles não podiam cruzar. A consciência deles ali estavam dizendo, isso aqui eu não posso cruzar isso aqui. Mas não é só uma questão de santidade, de proibição de Levítico, é uma questão de relacionamento. A consciência deles não permitia que eles fizessem isso. E eles se deram ao trabalho de pensar. Eles se deram ao trabalho de pensar. O que é que o Espírito Santo tem martelado aí na sua consciência que você precisa abrir mão também? Para que o seu relacionamento com Deus não fique comprometido. O Espírito Santo é quem nos regenera. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo regenera. É o Espírito Santo quem vai dizer para você quais linhas muitas vezes você não deve cruzar. O que é que ele está martelando aí na sua cabeça? Você acha que Daniel chegou lá um dia assim e falou, não vou comer? Você acha que isso não ficou na cabeça dele? Ele, cara, o que eu faço? Não está certo, está todo mundo comendo, mas eu tenho que sentar lá. Eu tenho que sentar, mas eu preciso comer. Como é que eu faço? Você acha que isso não martelou na cabeça dele? Daniel pensou, Daniel meditou. Nós temos que meditar, você tem que ter relacionamento com Deus. Meditação em Deus faz parte do relacionamento com Deus. Tem um comentarista que fala assim, Daniel e seus amigos, eles evitaram essa dieta luxuosa da mesa do rei como uma forma de se proteger de serem envolvidos pelas tentações da cultura babilônica. Eles usaram essa dieta diferente como uma forma de manter a sua identidade distinta como exilados judeus e ainda queriam evitar essa assimilação total na cultura babilônica. Esse era o objetivo do rei, mas eles não queriam deixar o rei assimilá-los completamente. Essa dieta restrita ajudava eles a lembrar continuamente, nesse tempo de provação, que eles eram um povo de Deus que estava numa terra estranha, que eles dependiam da sua alimentação de Deus, e não só a alimentação, mas de todas as outras coisas. Eles queriam lembrar que eles dependiam de Deus. Eles deixaram de comer para que eles lembrassem que eles dependiam de Deus. Você acha que eles comendo lá vegetais, eles iam conseguir ter a aparência melhor? Danilo, na versão dele, leu que eles eram mais gordos. Quem que fica mais gordo comendo só vegetais? Você acha que esse era o plano deles? Você tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé para tomar uma decisão dessa. Muita fé. Você tem que acreditar naquilo com muita fé. Como que você consegue ter essa fé? Como que você consegue ter essa força de caráter para confiar tanto assim? Para não ouvir aquela famosa frase moderna, né? O que tem? Não tem problema. Como você consegue isso? A resposta para como você agir na mesa do rei, você encontra numa outra mesa. Uma mesa que apareceu na Bíblia uns 600 anos depois. 600 anos depois aconteceu um jantar numa casa que não era só um simples jantar, era uma ceia de Páscoa. E mais do que uma outra qualquer ceia de Páscoa, essa era a última refeição de Jesus. 600 anos depois, Jesus também fez uma refeição numa outra mesa. Assim como Daniel, Jesus não estava em casa. Jesus, ele era um forasteiro, um estrangeiro aqui. Daniel, na mesa de Nabucodonosor, ele estava desesperado para se aprofundar em relacionamento com Deus, porque ele sabia que a vida dele dependia disso. Ele precisava se aprofundar em relacionamento com Deus, sentado na mesa de Nabucodonosor, senão ele ia ser assimilado, que nem o pessoal que estava na frente dele. Ele estava desesperado para se aprofundar, para conhecer Deus de verdade. Não para conhecer sobre Deus, mas para conhecer a Deus. Era isso que Daniel queria naquela mesa. Jesus, na última ceia, ele estava se preparando ali para se sacrificar, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Naquela mesa ali tinha pão e tinha vinho, mas tinha uma coisa faltando nessa mesa. Na mesa que Jesus estava comendo, tinha pão, tinha vinho, mas estava faltando uma coisa lá. Estava faltando o prato principal.
Qual é o prato principal da Páscoa? O prato principal da Páscoa é o cordeiro. E Jesus, de propósito, preparou o jantar, ou pediu para ser preparado, sem o cordeiro na mesa. Por quê? Porque ele era o cordeiro. Ele era o sacrifício. A mensagem de Jesus era muito clara. Ele estava dizendo o quê? Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou restaurar o relacionamento, o seu relacionamento com Deus. Quem é você na mesa do rei? Quem é você na mesa de Nabucodonosor? Você é alguém que vive para o bem da cidade? Você é alguém que vive para trazer glória para Deus? Você é alguém que está desesperadamente, igual Daniel, buscando uma forma de se relacionar com Deus mais profundamente para você não ser assimilado? Você é alguém que está buscando satisfação, não ali no que o rei tem para oferecer, mas você é alguém que está buscando satisfação em Deus. Você é alguém que está buscando relacionamento com Deus. Eu sei quem é você na mesa da ceia. Na mesa da ceia, você, assim como todos nós, assim como eu sou, nós somos o quê? Nós somos pecadores, que não merecem absolutamente nada que não seja o quê? Estar separados de Deus. Naquela mesa ali com Jesus, só ele merecia. Ele é o único que viveu uma vida perfeita. No céu, só tem gente perfeita, sabia? Então não tem ninguém no céu. Se só tem gente perfeita no céu, não tem ninguém no céu. Mas por quê? Jesus viveu uma vida perfeita. E na cruz, ele tomou o seu lugar. Para quê? Para que quando Deus olhe para você, ele enxergue Jesus. Então, a sua perfeição, para você poder estar no céu, vai vir através de Jesus, e não das suas boas obras. Nós fomos tão amados por Deus, a ponto de Deus sair do céu, deixar a sua pátria celestial, entregar o seu próprio corpo para ser moído, derramar o seu próprio sangue, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento restaurado com Deus. Se não fosse esse sacrifício, se não fosse isso, nós não tínhamos acesso direto a Deus. Era assim que as coisas funcionavam. Havia um véu, havia um pátio gigantesco para nós que somos gentios. A gente estava lá na última posição, quase fora do pátio. A nossa chance de chegar perto de Deus, de ter um relacionamento com Deus, era basicamente impossível. O sacrifício de Jesus, quando ele entrega o seu corpo, quando ele derrama o seu sangue, é para que você possa ter a oportunidade de ter um relacionamento com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem relacionamento com o Pai a não ser através de Jesus. Então, quem é você na mesa do rei? Agradeça a Deus por esse amor inimaginável, de Ele ter preparado uma outra mesa para você, para que você pudesse ter relacionamento com Deus. Eu quero terminar lendo para vocês uma carta que foi escrita, presta atenção no ano que ela foi escrita no ano 120 depois de Cristo. Muito pouquinho ali, 100 anos, 100 e poucos anos. O que estava rolando aqui nessa época? Estava rolando uma epidemia. Lá perto de Roma, onde essa carta foi escrita, estava rolando uma epidemia de varíola. Estava todo mundo ficando doente, todo mundo morrendo, um monte de gente. E nesse contexto, o cristianismo estava explodindo. Num contexto ali de doença, de morte. As culturas pagãs daquela época, elas não eram conhecidas por prestar socorro a quem estava doente, não tinha esse tipo de coisa. Os cristãos que estavam surgindo ali, estavam ajudando essas pessoas, principalmente as mulheres, estavam cuidando dos enfermos lá, e era aquele tipo de doença contagiosa, sabe assim? Para você não pegar, era só você sair de perto. Então o que estava todo mundo fazendo? Todo mundo saindo de perto. Quem que estava se esforçando ali? Quem que estava tentando alguma coisa diferente? Os cristãos. Então as pessoas estavam começando a se simpatizar com eles, a pegar uma amizade com eles, e isso estava fazendo com que o cristianismo explodisse. E algumas pessoas daquela época estavam tentando entender o que era esse movimento que estava acontecendo, que era tão recente ainda, né? Cento e poucos anos ali depois de Jesus. E aí tem uma carta que foi escrita por uma pessoa chamada
Matetes. E ele escreveu essa carta, é um dos documentos cristãos mais antigos que existe. É considerado uma joia assim, da literatura cristã. Ele escreveu essa carta para uma pessoa que era pagã, que estava perguntando para ele, explica para mim o que está acontecendo aí, que eu não estou entendendo esse pessoal aí. Eles estão vivendo de um jeito que eu nunca vi ninguém viver. Que história é essa aí? Porque todas as outras religiões não têm essa cultura, essa aptidão de dar esse suporte em momentos de epidemia. O que está acontecendo? Os pagãos aqui da minha época só fogem. E ele escreveu a seguinte carta. Os cristãos, preste bem atenção, os cristãos, eles não são diferentes de outros na terra em que moram, na língua ou nos costumes. Eles não moram em cidades especiais, eles não falam uma língua só deles, e eles não têm um estilo de vida esquisito. Eles não têm um estilo de vida esquisito, é um estilo de vida como de todos. A fé deles não foi inventada por humanos e não seguem doutrinas próprias. Eles vivem em cidades gregas e cidades bárbaras. Eles se adaptam aos costumes locais, tanto nas roupas, como na comida, como na vida cotidiana. Eles mostram uma forma de viver meio surpreendente, é uma coisa meio paradoxal, uma coisa meio oposta. Eles estão em suas pátrias como estrangeiros. Eles participam como cidadãos, mas são tratados como forasteiros. Qualquer terra estrangeira é como uma pátria para eles. E qualquer pátria é como uma terra estrangeira. Eles se casam, eles têm filhos, mas eles não abandonam os bebês. Eles compartilham a mesa, mas não compartilham suas camas. Eles estão no mundo, mas não vivem de acordo com as regras do mundo. Eles moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Eles obedecem às leis, mas vão além delas com a sua vida. Eles colocam suas vidas em risco pela cidade. Eles amam a todos e são perseguidos por todos. Eles não são reconhecidos, mas são condenados à morte. Ao morrer, ganham vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Eles não têm nada, mas possuem em abundância. Eles são desonrados, mas encontram glória. São injuriados e justificados. Insultados, eles bendizem. Quando são ultrajados, eles prestam honra. Fazendo o bem, eles são tratados maus. Castigados, eles se alegram como se recebessem a vida. Eles são hostilizados pelos judeus e perseguidos pelos gregos. E aqueles que os odeiam não sabem explicar por quê. Como viver no mundo cristão que não é cristão? Como esses irmãos aqui. Amém? Vamos orar, Pai? Nós te pedimos, Senhor. Te pedimos que nos dê essa fé, Pai. Te pedimos que nos dê esse caráter, Senhor. De não fugir da nossa responsabilidade, Pai, com a nossa cidade, com os nossos amigos e com a nossa família. De não fugir da responsabilidade de sentar na mesa do Rei, Pai. Mas que o Senhor, ó Deus, através de Jesus Cristo, que se entregou, ó Pai, por nós, possa se relacionar conosco, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, nos constranja a cada dia, para entendermos o quão desesperadamente nós precisamos, Pai, nos relacionar com o Senhor de maneira mais profunda, Deus, de maneira mais íntima, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, possa nos ajudar com a urgência disso, Senhor. Não só para o nosso próprio bem, Pai, mas para o bem dos nossos filhos, para o bem da nossa comunidade, Pai. Que o Senhor nos dê essa urgência, Pai, que o Senhor deu a Daniel, ó Deus. Que o Senhor nos dê essa coragem, ó Deus, de tomar essas decisões, ó Pai, que o Senhor deu a Daniel, ó Deus. E que o Senhor nos dê também essa humildade, ó Deus, que Daniel teve, Senhor. De pedir, de se colocar como um servo, de estar no meio ali, Senhor, de pessoas que não creem em Ti, Pai, mas para ser sal, para ser luz, para mostrar, ó Deus, ao mundo que nada é mais importante do que ter um relacionamento com o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém.